Deus abençoe. Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus e Maria de Nazaré, com as suas vibrações de ternura, de suavidade, nos envolva, todos nós, durante esse estudo. Primeiramente, vamos refletir sobre o tema, falar sobre suicídio, conversarmos mentalmente sobre um tema que nos gera tantos questionamentos, não só na atualidade, mas desde que o mundo é mundo. Primeiro, é necessário que realmente tenhamos um sentimento e uma postura de muito respeito sobre esse tema. É um tema muito delicado e que não cabe a nenhum de nós aqui presente julgarmos as criaturas. Jesus sempre nos ensinou a buscar no fato, retirando dele a lição, para que não venhamos a novamente cometê-lo. Simplesmente, mas não julgamento. Que essas lições, então, que hoje vamos estudar, nos façam refletir sobre a necessidade de reavaliarmos e de reforçarmos a nossa fé em Deus, na misericórdia divina, a fé nos nossos benfeitores espirituais, a fé na nossa capacidade de vencer obstáculos, a esperança em dias melhores, a construção de um movimento social de maior solidariedade. Então, lembrando os ensinamentos de Cristo, o que Jesus fala? Não julgueis para não serdes julgados. E eu trouxe aqui também Paulo, Coríntios 1, que ele fala assim, olha, essas coisas lhe aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução, nós que fomos atingidos pelos fins dos tempos. Assim, pois, aquele que julgar em pé, olhe e não caia. As tentações que vos acometeram tiveram medida humana. Deus é fiel. Não permitirás que sejais tentado acima das vossas forças. Mas com a tentação, ele vos dará os meios de sair dela e a força para suportar. Portanto, lembremos sempre, aquele que estiver e se sentir em pé, olhe e não caia. A necessidade da vigilância. Vamos ver se melhora agora. A voz já está melhor? Vou começar pela questão 944 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta assim: tem o homem o direito de dispor da sua vida? A gente escuta as pessoas falando, a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Será que é assim? Vamos ver o que o plano espiritual respondeu. Não, não tem direito. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Suicídio voluntário é transgressão divina, da lei divina. Subpergunta: não é sempre voluntário o suicídio? Resposta: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, o que é voluntário? Voluntário, aquilo que é espontâneo, né? É o que eu faço da minha própria vontade, são meus atos volitivos. Eu vou lá e faço porque eu quero, porque eu raciocinei, porque eu pensei, porque eu decidi. O louco é o que nós chamamos de absolutamente incapaz. Ele não tem discernimento dos seus atos mais normais. Eles são, né? A gente pode dizer, com as suas insanidades mentais, sem a capacidade absoluta que nós temos de discernimento. Então, ele não é um louco quando comete um suicídio, ele não entra diretamente nessa lei, porque ele não agiu de forma voluntária. Ele não tem a razão. Então, o nosso estudo, a partir de agora, nós vamos conversar sobre criaturas que têm discernimento, atos voluntários, e que, de alguma forma,
predeterminaram, pensaram ou agiram impulsivamente numa determinada circunstância da vida, pelas situações que se apresentaram e tiveram como opção a fuga. Escolheram fugir de uma situação. No seu inferno suicida de Samaritana, que é um lugar na França, o Espírito deu uma mensagem, que ele tem uma frase que é assim: fugir ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então, o suicida é sair de uma situação de sofrimento, uma situação de dor, uma situação de angústia, sim, para aquela criatura, mas para encontrar a tortura. Então, todos eles, quando esses espíritos retornam para dar suas mensagens, e o plano espiritual vem tratar desse assunto, é para demonstrar que não existe essa fuga, isso é uma ilusão, é sair de uma dor para encontrar a tortura infinitamente maior. Então, é aquela criatura que não encontrou dentro de si a resistência necessária para vencer uma situação aflitiva que geralmente já estava sendo resolvida. Aquela situação estava sendo resolvida. Então, a impaciência que vai levar a que questão que leva à impaciência? A imprudência. Imprevidência. Essa impaciência que vai acabar gerando essa precipitação na forma de agir, que tem sempre como fato uma violência. Toda vez que nos impacientamos por alguma situação, nos precipitamos e geramos uma violência. É todo esse tema que o livro do Espírito, que Kardec vem, a doutrina e através da doutrina espírita, enfatizar da necessidade de criar paciência, o sentimento de esperança de um dia melhor, de um momento melhor, da certeza que tudo está de acordo com a lei de Deus, que Jesus sempre está antecedendo os nossos passos. Essa é a ideia do estudo. O que pode levar a criatura, então, a recorrer a um gesto tresloucado como o suicídio? Quais seriam os motivos e as causas mais comuns? Então, nós vamos buscar uma frase em Leon Denis, que Leon Denis, no Problema do Destino da Dor, ele fala assim, ó, independente desse motivo, né? Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana. As razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. Então, toda vez que nós lembrarmos de motivo, que escutarmos uma história, mas o motivo que eu tenho, que está me levando a pensar no suicídio é esse. É motivo de ordem passageira. Vai passar, tudo passa. Passam os momentos de alegria, passam os momentos de tristeza, tudo passa. Nós que já passamos por muitas aflições, somos valentes. Somos valentes, sim. Foram quantas contrariedades que nós já sofremos até hoje. Milhões de situações que outros poderiam chamar de insignificantes, que nos espinharam. Nós somos valentes. Nós vimos hoje que as piores situações foram vencidas, outras estamos vencendo, e vamos pedindo a Deus força para vencer tantas outras que ainda virão. Esse é o sentimento que a doutrina espírita quer nos passar. Quais que sejam os seus motivos, são motivos de ordem humana. E o motivo para se viver de uma ordem sobre-humana. Na questão 943, que ele leu, vamos reler. De onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Resposta. Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. A falta de fé, ela responde por quase toda a totalidade dos suicídios. A questão
da fé, como é necessário a gente buscar estar aqui, renovando essa fé, fazendo em torno de nós uma couraça. A fé é aquela couraça que nos protege para enfrentar essas situações. Como é que a gente sabe se tem fé? Como é que a gente sabe? Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Será que a fé, tem gente que nasce com fé? Será que é assim? Ou será que a fé é uma virtude que nós vamos conquistar? Como é que a gente conquista a fé? Primeiro a gente estuda as leis de Deus. Nós que estamos aqui, que escolhemos o Cristo como padrão, vamos vendo o que ele ensinou, vamos refletindo, vamos colocando dentro de nós, como uma aquisição de conhecimento evangélico mesmo. Primeiro, essa bagagem teórica. Bagagem evangélica, ela é importante para sustentar, para amparar. E a gente lê o evangelho, lê de novo, estuda de novo, e fala de novo, de novo, de novo. Tantas vezes a gente vem aqui para alimentar desse evangelho, das leis morais, de livros de elucidações morais, para que, num determinado momento da nossa vida, naquele do qual nem um médico, nem um advogado, nem um juiz tem a resposta tem que sair daqui de dentro, e eu vou lá dentro de mim, sai espontaneamente uma passagem do Cristo. Eu falo assim, puxa, estou me lembrando agora quando Jesus ensinou sobre essa situação. Lembra lá que a Casa Espírita nos ensinou a ter esperança, que os benfeitores estão do nosso lado, estão nos ajudando, estão nos inspirando a prosseguir? Eu vou suportar. Eu vou acreditar na promessa de Jesus, quando ele disse, vinde a mim todos vós que se sentis sobrecarregados. Jesus, eu estou sobrecarregado, eu estou sofrendo, Jesus. Estou indo ao Senhor. Deposito nos seus pés a minha dor e a minha aflição, porque eu não estou conseguindo dar conta, Senhor. Estou colocando sobre os vossos pés. E naquele momento, a gente sente uma força e prossegue. Que é isso? É a fé. É o momento que nós descobrimos que tínhamos já alguma coisa lá dentro. É uma conta do qual a gente vai buscar na hora que precisa. Eu tenho ou não tenho? A gente só colhe onde plantou. Então, nós estamos aqui plantando, sim. Plantando no dia de sol, plantando no dia de alegria, para que nos dias de choro tenhamos de onde colher, que é dentro de nós mesmos. O livro é esse suporte. É a hora que o amparo espiritual. A vereda fluídica está pronta. O que é essa prece constante? Esse caminho fluídico que eu faço com o plano espiritual toda vez que me dirijo ao meu mentor e meu benfeitor espiritual. Diariamente, constantemente, esse matagal que seriam os pensamentos heterogêneos vão sendo baixados e criando um caminho que poderíamos chamar de vereda fluídica para a hora da minha necessidade. Não é na hora da minha necessidade que eu vou atravessar o matagal. É constante, é confiante, é certeza desse amparo. Então, é a fé. E esses pensamentos materialistas, que levam a criatura a são os ateus, os céticos, outro nome que querem dar, é que incita a desgraça do suicídio. São pensamentos, são filosofias que falam do nada, do abandono, do acaso, da sorte. E a criatura que não para pensar por si mesmo, acredita na primeira coisa que lê sem reflexão, faz uma atitude refletida. Porque aquele que pensa por si mesmo, Deus deu essa condição para todos. É só a gente parar, olhar para o nosso corpo. Que maravilha esse corpo, que precisão, que harmonia, que ritmo. É olharmos lá fora a natureza. Acaso
na perfeição constante. Então, para quem tem olhos de olhar, existe um poder supremo acima da nossa vã inteligência, né? A ociosidade, porque a ociosidade leva ao tédio. As pessoas que ficam com tédio, nada como um trabalho útil para manter a mente ocupada. Tem gente que procura emprego, mas nada como um serviço. O serviço é bom, né? Mantém a mente daquela criatura ocupada, ela não pensa bobagem. A saciedade, por que a saciedade? São aquelas criaturas que já têm tudo, não tem problema de ordem financeira para resolver, e acha a vida enfadonha. Né? A vida é enfadonha, ela já foi para aqui, já foi para ali, já comprou isso. O que eu vou fazer mais? Já conheci o mundo todo, está enfadonha a vida para aquela criatura, só que ela está esquecendo da necessidade de fazer a conquista moral. Que aquilo que ela tem hoje é para que ela seja multiplicadora de bens com quem não tem. Porque tudo aquilo que temos, pela graça divina, é para que possamos servir. Porque realmente quem não serve para viver, não deve muito bem servir para viver. Né? A pessoa tem que ter entendimento que é servir. Nós vivemos para servir, para trabalhar, para agradecer através da operosidade as bênçãos que nós recebemos. Podemos também colocar como um desses motivos que a nossa sociedade sempre coloca, o descontentamento com a vida. A rebeldia, as contrariedades, quer dizer, a falta de resignação e resistência. Quantas pessoas não conseguem, né? Quantos jovens tombam no primeiro fato de contrariedade na vida? Não suportam ser contrariados, nem decepcionados. Olha, você não ser contrariado na vida, a gente acha que é uma missão quase impossível, né? Porque o que mais vamos sofrer é a contrariação. A gente vai levar muito não. A gente vai receber muita frustração. A gente vai ter que aprender a administrar aquilo que eu desejei, aquilo que foi. Então, são esses desgostos, são essas contrariedades, que isso é rebeldia, eu não aceito. Já que não foi do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. O rebelde não é só aquele que fala, aquele que reclama. Rebelde também é o calado, é o que olha e fala assim, o senhor não me atendeu no que eu pedi? Então eu vou dar meu jeito. Olha a rebeldia. Olha o irresignado. Outro motivo, a solidão. Muitas pessoas colocam o motivo da solidão, se sentiram sozinhos, esquecendo que nós vamos precisar experienciar a renúncia, como Jesus nos ensinou. Renunciar os nossos desejos de companhia. Nós vamos ter que trabalhar a renúncia, a solidão de estar consigo mesmo. Aprendemos a encontrar em nós um manancial de vasta companhia. Não é mais o outro responsável pela minha alegria. Não pode ser o outro responsável pela minha encarnação. O maior responsável pela minha encarnação sou eu. Eu tenho que sair daqui melhor que eu entrei. Não é o outro que eu tenho que entregar o abacaxi de me fazer feliz. Esse abacaxi é meu. Eu vou ter que aprender a gostar de mim, eu vou ter que aprender a conviver comigo e eu vou ter que aprender a me dar prazer com a minha companhia. E não alguma coisa que eu fuja constantemente dessa minha companhia para buscar o outro. Então, quando eu me vejo sozinho, não tem mais porquê. Eu coloquei a minha felicidade condicionada a uma situação ou uma outra criatura. E ninguém tem esse poder. Decepções amorosas. Outro motivo. Amor mesmo? Ou será orgulho ferido? Frustração? Sentimento de posse? Paixão? No céu e inferno, tem uma história que fala, né, sobre o Luiz e a pespontadeira de botinas. Então, ele estava noivo dela, ela é uma mulher muito
meio doidivana, cada hora ela queria uma coisa, e um motivo lá bobo de uma discussão, ela terminou noivado com o Luiz, que era lá um soldado, e ele não conseguiu suportar perder aquela mulher. Então, ele comete, deslocadamente, o ato do suicídio por Vitória. Então, o plano espiritual, depois de um tempo, evoca esse espírito e faz a seguinte pergunta para ele. Que julgais da ação que praticaste? Aí ele respondeu assim, olha, Vitorina era uma ingrata, e eu fiz mal em suicidar-me por sua causa, pois ela não merecia. Só estou tirando esse trechinho, tá, gente? Depois o espírito pergunta a ele, o vosso amor por ela era sincero? Ele responde, paixão somente creia, pois se o amor fosse puro, eu me teria poupado de lhe causar um desgosto. Na realidade, ele quis foi puni-la, né? A gente quer punir o outro. Então não era amor sincero, porque quem ama cuida, quem ama não agride, quem ama não deixa o outro com a sensação de culpado, quem ama quer que o outro seja feliz, longe da gente também. Quem disse que só pode ser feliz ao nosso lado? O outro prefere ser feliz longe de mim, que ele seja feliz. Então, o amor é libertador. Então, ele se arrepende, né? Então, lembrando, fugir do sofrimento para se entregar a uma sortura. Sempre será essa situação. Na questão 946, uma das respostas do plano espiritual para Kardec é assim, olha, as tribulações da vida são provas ou expiações. Deus ajuda os que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. Então, a ajuda vai vir para quem tem vontade de vencer aquele obstáculo. Mas Deus vai dar a força, o plano espiritual vai inspirar para que nós mesmos possamos ir lá e retirar aquela pedra do nosso caminho. Essa é a força que nós vamos ter. Para passar por aquela situação de uma forma moral, uma coragem moral. No livro do País da Luz, de Fernando de Lacerda, tem uma mensagem do espírito Antero de Quental sobre o que ele cometeu o suicídio. Ele era um poeta, né? Filósofo e poeta. Trouxe só alguns trechinhos. Ele fala das pessoas que anseiam pela morte, que não procuram pelos meios naturais contidos em si próprios combater o enervamento, a apatia sofredora e fatalistas em que se mergulham. Há pessoas em que o suicídio constitui uma libertação aparente, sentindo-se vítimas de enfermidades que reputam incuráveis ou de desgostos que creem sem consolação. Começam a olhar a vida e a senti-la como um fardo pesadíssimo que as esmaga. Então, aqui, se você começar a botar esse óculos na vida, vai ficar pesada a roda. Porque nada tem nexo, nada tem explicação e é tudo difícil. Então, ele está comentando sobre essas pessoas que botam esse óculos escuro sobre a vida. Parecem que sentem um doloroso prazer em avolumar em si próprio as causas do seu penar, inventando novos motivos de dor, avolumando os existentes, exprimindo a sua fraqueza por lamentos e queixumes amargurados e permanentes, criando em volta da sua personalidade uma atmosfera de desalento, de tristeza, que realmente parece não poder romper-se, senão pela morte. Quando um sofredor chega a pensar num suicídio, esse ato maldito fica desde logo suspenso sobre a sua cabeça, como um recurso derradeiro, como uma esperança sorridente. Vou repetir, hein? Quando um sofredor chega a pensar no suicídio, esse ato maldito fica desde logo suspenso sobre a sua cabeça, como um recurso derradeiro, como uma esperança sorridente. Aquilo fica. Não se pensa mais na libertação da desgraça pelos meios humanos, com a paciência, a resignação,
A conformidade, a reação, a força de vontade, a luta contra as causas reais ou presumidas de seu sofrer. A lembrança das pessoas queridas que fazem sofrer também, e que por amizade, abnegação ou dever eram obrigadas a respeitar e afastar da sua própria mágoa. Enfim, nem mesmo pela dignidade própria, pela valentia, e ainda pelo medo que a morte, o desconhecido, exerce sobre todas as criaturas terrenas. Nada disso lhes acode no seu acalento. Pensam logo no recurso extremo que está na sua mão, mas não lhes pertence, o suprimirem a vida que involuntariamente possuem. Nós, os tendenciosos ao suicídio, desprezamos vastíssimos recursos que Deus nos forneceu para podermos sair triunfantes da adversidade e da tentação, e recorremos só a que Ele não nos permite usar. A tentação, o suicídio é um pesadelo que nos envolvemos e que somos todos tomados, acordados. Aposta-se de nós, revolve-nos em si, domina-nos, sem nos deixar fazer o mais ligeiro esforço para afastar. Aquele que quiser reagir, acordará desse pesadelo e reagirá. Não é preciso muita energia, basta um pouco de vontade e de bom senso. Depois ele continua. Então, olha essa mensagem de Antero, de Quental, colocando como obrigação dele passar para as pessoas sobre o pensamento do suicídio. O que na realidade acontece? Atrai para perto da criatura mentes enfermiças que vão acalentar cada vez mais aquela ideia. É a solução, é a solução, é a solução. Olha a necessidade da vigilância do pensamento. Olha a necessidade de reeducar as nossas mentes através dos bons pensamentos, através da oração. Higienização mental. É isso que se diz aqui. Porque acalentar esse espinho é sair machucado. Kardec continua sobre escapar à vergonha de uma má ação. Na questão 948 e 949, ele pergunta à pessoa que comete uma má ação e se suicida com vergonha, ou então para obstar que a vergonha caia sobre os seus filhos e a família. Cometeu-se um erro, a vergonha vai vir, a sociedade vai saber, então comete suicídio para sair daquela situação. O plano espiritual responde. O suicídio não apaga a falta. Ao contrário, em vez de uma falta, vão ter quantas? 2. Prova que a criatura deu mais apreço à estima dos homens do que à estima de Deus. Eu estou me preocupando mais com o que vão falar de mim do que a autorização do Pai. É a falta de moral, da coragem moral para arcar com as consequências. Eu não tive livre-arbítrio? Eu não fiz? Eu não fui corajosa de afrontar a vida? Cadê a coragem agora para assumir as consequências? Às vezes a gente faz atos que todo mundo fala, não faz isso. Não, eu faço. Aí aquilo tem uma consequência, porque cada ato tem a sua consequência. Aí vem uma consequência ruim. Aí eu fico com vergonha. Cadê a minha vergonha? Na hora de fazer. Então eu vou assumir, gente, fiz. Não foi certo, me arrependo. Isso é coragem moral. Olha, me perdoa, me desculpa, cometi um equívoco. Isso não mais se repetirá. Não é mais bonita essa humildade? Para os meus filhos não sofrerem com o meu ato? Na realidade, isso aí se chama o quê? Orgulho. Isso é vaidade. Mais do que amor pelos filhos. Isso é o orgulho da raça, orgulho da família, orgulho do clã. Questão 950. Que pensar, então, daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Imagina, vamos chegar mais depressa ao céu. Então, as pessoas que acreditam em céu, então elas se matavam pensando nessa possibilidade.
Resposta do plano espiritual. Que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Deus se opõe a todo sacrifício inútil. Então, na realidade, é a ignorância sobre as leis de Deus. O que é desencarnar? Na atual condição nossa de dificuldade. Voltar para a fila de novo, lá em cima tem uma fila, para reencarnar, vamos pedir um corpo, arranjar uma família que queira ficar com a gente, que não deve ser muito fácil, ainda mais hoje, que não tem muitos filhos, numa sociedade condizente com as nossas necessidades, isso tudo. Isso é que é desencarnar. Então vamos aproveitar o tempo que está aqui para resolver as questões daqui mesmo, porque é voltar para dar continuidade em situações muito mais agravantes. É isso que a gente tem. E desencarnar para quê? Para ir para o plano espiritual superior. Para fazer o que lá no plano espiritual superior? Eles até ajudam a gente a melhorar, para que a gente não suba muito rápido. Não sei se vocês já perceberam isso. Um de nós aqui já percebeu, eu e outros. Para que eles vão querer a gente lá? Sejam sinceros. Você acha que faz falta? A gente vai lá para quê? Qual o objetivo no plano espiritual superior? O que esses espíritos fazem? O tempo todo. Trabalham. Fazem o bem. É para trabalhar lá, a gente não pode continuar trabalhando aqui sem dar muito trabalho lá para eles também? Eles falam assim, eu vou ajudar você, mas não, fica aí, meu filho. Vai se acalmando a sua mente, né? Vai acalmando essa mente. O que eles falam para a gente? Vai acalmando, vai estudando, vai acalmando. Para chegar aqui numa condição mais harmoniosa, essa mente. Então, já que a gente vai para lá para trabalhar, a gente trabalha aqui mesmo. Outra coisa que a gente também pode pensar é que algumas pessoas, às vezes a gente brinca assim, né, ir lá para quê, mas a gente lembra lá de Paulo, né, com aquela Paulo de Tarso naquelas lutas, naquelas situações que os cristãos vivenciavam. E às vezes a gente cansa mesmo da luta do dia a dia, né? A gente olha para a sociedade, a gente olha para alguns momentos familiares, dá um cansaço. O cansaço é natural naquele momento, mas é a hora que a criatura entra em prece, renova suas forças para continuar o quê? O bom combate. É o combate diário, é o combate que nós temos que manter sempre com nós mesmos, com as nossas dificuldades, com a possibilidade da nossa rever o outro com mais alegria, rever aquela situação de uma forma mais esperançosa. Esse é o bom combate. Seria falta de companheirismo abandonarmos os amigos aí na refrega e ir embora. Ué, não tem mais que ficar aqui com a gente, é mais fácil. Mas cadê o companheirismo de nos mantermos ao lado um do outro na hora da luta? Por isso essa questão de se evadir, ou para o plano espiritual, ou numa casinha no campo, isso não é postura. Isso não é postura daquele que já entendeu o seu compromisso com a doutrina espírita. Que é a postura daquele que está na vida, diante das adversidades. Sim, é na luta. Porque ele não tem como conhecer as suas possibilidades afastado da dificuldade. Ainda não temos essa condição espiritual. Questão 953. Kardec pergunta, e as doenças incuráveis? Aquela criatura que se suicida buscando abreviar alguns instantes os seus sofrimentos. A pessoa sabe que está com muita dor, né, uma questão de pouco tempo, ela vai e busca o suicídio para diminuir esse tempo. Resposta. É sempre culpado aquele que não aguarda o tempo que Deus lhe marcou para a existência. É sempre uma falta de resignação e de submissão à sua vontade. No livro Evangelho de Chico, Chico Xavier fala assim, olha, às vezes, naquele minuto a mais de agonia, o espírito alcança a vitória que perseguiu durante toda a existência. Às vezes são aqueles minutos, aquele período que a gente é tão pouquinho, é ali que está a conclusão do curso que ele veio fazer.
e ele evade. Igual aquela história, a criatura estava com uma cruz muito pesada, não aguentava mais arrastar a cruz, olhou para um lado, olhou para o outro, esperto, não tinha ninguém, foi lá, pegou o serrote e pau, cortou um pedaço daquela cruz. Agora eu vou ficar bem. E caminhou, um peso a menos. Chegou num determinado ponto, para passar para o Éden, tinha um abismo, e Deus falou para ele, põe a tua cruz e atravessa. Quando ele voltou, adivinha o que aconteceu? Ele colocou a cruz. Faltava aquele pedaço que ele cortou. Aí Deus falou, volta lá agora e faz uma nova e começa tudo de novo. Então é justamente aquele pedacinho que faltava. Era pequenininho, mas não deu certo, né? Ele lembra aqui na questão 952 sobre as vítimas dos vícios. São aqueles que se viciaram a ponto daquela substância, né, chegar no organismo e ser necessária fisicamente. Ela se torna uma necessidade. Ela não consegue resistir. São os tabagistas, os alcoólatras, os cocainômanos e etc. Portanto, o suicídio não é apenas o ato que produz a morte instantânea, mas tudo quanto se faça consciente para apressar as forças vitais. Portanto, matam-se lentamente, conscientemente, porque tiveram tempo de refletir, de buscar ajuda e socorro. É aquela que a gente fala assim, olha, a família avisou? Avisou. Os amigos avisaram? Avisaram. O médico falou que aquilo fazia mal? O que a pessoa falou? Isso mata aos poucos, eu não tenho pressa de morrer. Não é o que se fala? É um suicídiozinho? É. Tem responsabilidade? Tem. É premeditado? É. Vai ter que ser responsável? Vai. Vai abalar o perispírito? Vai. Vai ter repercussão? Vai. Que mais? Existiu o arrastamento. Não é o que se fala? Geralmente filho da gente é arrastado, né? O arrastamento. O arrastamento irresistível. O arrastamento, sim. Irresistível, não. É isso que a gente tem que pensar. O arrastamento para os vícios existem. Nos chamam aí o tempo todo. Irresistível, não. Vai depender da nossa resistência. Qual é a prova que o viciado, que somos todos nós, de uma forma ou outra, estamos vencendo, conquistando? Resistência. É a prova da resistência. Viciado é prova de resistência. Aprender a resistir. A oferecer aquela tentação chegar e ele aprender a dizer, por hoje, não. Por hoje, não. O socorro existe? Existe. As ajudas sociais estão aí, projetos de apoio para as diversas áreas, a casa espírita está aqui, o passe de cura está aqui, o evangelho sempre esteve presente nas nossas encarnações. O que está faltando? Então é a hora da criatura aprender a se responsabilizar pelas suas ações e as suas omissões. Todos nós passamos, temos, convivemos com esses vícios que vão levar ao suicídio. Então, o suicídio não é aquele ato que mata instantaneamente apenas. É isso que a gente tem que entender. É tudo aquilo que vai fazer você enfraquecer as suas forças vitais. Qual era o teu fluido vital para viver quanto tempo? O que você está fazendo com aquilo ali? Você está minando, está enfraquecendo, está abreviando o teu tempo de vida. Por isso que a decepção, a pessoa se deixou morrer por tristeza. É suicídio? É. Ela é considerada um suicídio. Ela não está se deixando morrer, ela não está enfraquecendo o organismo dela, a resistência orgânica, vai morrer de quê? De gripe,
no resfriado mais simples. Na realidade, a rebeldia diante da contrariedade que ela vive, ela se deixa bater. E ela é o que a gente fala, se entregou. Então, os grupos de ajuda, os narcóticos, os alcoólatras, enfim, os anônimos da vida, a casa espírita, o evangelho, todos os templos religiosos oferecem recursos, os médicos, a área da psiquiatria, isso tudo é para que nós possamos usar, quer como vítima desses vícios, quer como familiares, para aprendermos a lidar com essas situações e socorrer esses entes tão amados do nosso coração. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse fácil, o nome não era vício. É difícil. Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para um coração que ama e que não vai sossegar enquanto não socorrer o coração amado. Nada vai ser impossível. Questão 956. E aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de juntar-se a elas? Bem, não aguentou perder alguém e se mata para reencontrar essa pessoa. Resposta. Muito diverso do que esperava é o resultado que colhe. Em vez de se reunirem ao que era objeto das suas afeições, deles se afastam por longo tempo. Bem, nós trouxemos uma história do céu e inferno, suicidas, mãe e filho, quando o filho mais velho, que tinha 21 anos de idade, ele desencarna para essa mãe. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse ao filho, morto, vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Dito isso, retirou-se, escondeu o rosto entre as mãos. As pessoas começaram a buscá-lo, morto, doente, procuraram então a mãe por toda a casa e foram encontradas enforcada num celeiro. E o enterro da suicida foi juntamente feito com o do filho. Evocou-se muitos dias depois do fato. Perguntaram ao filho, a Benjamim, o nome dele, se ele sabia do suicídio da mãe. Ele respondeu sim. E se causou desespero a vossa perda? Ele respondeu, o pesar causado por essa faltar resolução da parte dela. Julgar-me-ia completamente feliz se não fosse isso. Pobre e excelente mãe. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir o filho o caminho que dele mais deveria afastá-lo. E por quanto tempo? Assim retardou indefinidamente uma reunião que tão pronto teria sido se sua alma se conformasse, submissa às vontades do Senhor, se fosse resignada, humilde e arrependida, diante da provação que se lhe impunha, da expiação que deveria purificá-la. Orai. Orai por ela, e, sobretudo, não a imiteis, vós outras, mães que comoveis com a narrativa da sua morte. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães, a esse filho que era o seu orgulho, não. É que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães que me ouvis, quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, donde deverão alçar-se a glória eterna. Então, o que ele diz aqui, da consciência dele como filho, primeiro que se afastaram muito mais tempo, e que não era mais amor. Ele, como espírito, ele podia estar pleno, ele não conseguia pelo ato da sua mãe. Então, a questão do amor, ele questiona, não imiteis, que isso não é amor. Então, é quando a gente para escutar umas situações, que dor que deve ser. Sabemos, como dói. Mas a gente vai ter que sempre lembrar
de Jesus, de Maria, e pedir forças para amar a lei de Deus e o Pai, acima de todas as outras situações das nossas vidas. Na questão 957, Kardec pergunta assim: em geral, com relação ao estado do espírito, qual a consequência do suicídio? Quer dizer, ele diz aqui que não tem pena determinada, que cada caso vai corresponder à causa que o produziu. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Uma consequência é sempre certa: a do desapontamento. Seja qual for o motivo, serás desapontado. É sempre inverso o encontro. Emmanuel, no livro Consolador, ele fala, né, sobre o suicídio, ele fala sobre as primeiras impressões que ocorrem ao desencarnado por suicídio. A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que aniquilou as energias. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo. O peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de despertar da vida. A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procuraram o esquecimento criminoso das suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida é de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do seu corpo abandonado no seio da terra. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Então, essas impressões físicas vão ficar até que cesse toda a vitalidade que ligava o corpo somático ao perispírito. Fluido animal. Cada um de nós tem um quanto de fluido animal de vida para se viver. Essas impressões, chamadas consciências reflexas, ficam arquivadas na mente do suicida, o último ato, e eles repetem indefinidamente, são as repercussões magnéticas. Ele não consegue se afastar daquela lembrança, e aquilo é uma tortura. Por quanto tempo? O tempo de fluido que ele não tiver, que ele teria para viver. Então, eles ficam como mortos-vivos entre um período entre a vida e a morte natural. Porque isso é natural. Porque o termo não chegou ao fim, aquele fluido ainda é muito pulsante. Essa é a característica. E outra consequência, a reencarnação desses espíritos vem com sequelas no perispírito da região lesada, imprimindo no corpo físico aquilo do qual ele desequilibrou. Qual foi a região que desequilibrou com a lei? Estará impresso no corpo físico. E o suicida ainda terá, além das provas que vivenciará, a necessidade, a vontade, a tentação de novamente cometer o suicídio naquela época da sua vida. Ele vai sofrer a prova de cometer o suicídio. Aquela vontade, a criatura naquela fase da vida começa a pensar em suicídio. Essa é uma consequência de um ex-suicida. Ele volta com a vontade de suicidar novamente. E é onde ele vai ganhar resistência para vencer. No livro de Memórias do Suicida, que é um livro que todos temos que ler sempre, da Dona Ivônia Pereira, isso é uma obra magistral, isso é uma obra lindíssima, de síntese de toda a doutrina espírita. Camilo, o espírito que narra
a sua experiência como suicida no vale, do qual ele foi recolhido para uma colônia Maria de Nazaré, um hospital de Maria de Nazaré. Para nós entendermos agora que junto à lei, nós vamos ter que acrescentar a misericórdia divina. Então não vamos parar nosso raciocínio só na lei, não. Existe a lei, existe. Causa e efeito, lei. Mas junto à lei tem a misericórdia de Deus. Então, Camilo vai contar nesse livro sobre esse hospital Maria de Nazaré, que é uma colônia onde os suicidas se tornam internos e tutelados por uma agremiação pertencente à Legião dos Servos de Maria. E nós vamos sendo informados pela misericórdia divina, Aníbal de Silas, nesse livro, nos conta que Jesus entregou o coração dos suicidas à sua mãe, Maria de Nazaré. Porque só um coração materno para amparar esses espíritos, não é? Só a inspiração maternal será bastante caridosa para erguê-los para Deus. Coração de mãe olha para esses espíritos e vai reerguê-los novamente. Foi apenas uma situação. Vão sofrer consequências, tem dor, mas vão passar por elas, com a ajuda desses abnegados servos de Maria. Então, eu vou ler um pedacinho que eu retirei do memória que Camilo conta assim. Trajados de branco, um a um, em coluna disciplinada, à altura do peito de todos, uma pequena cruz azul celeste, o que parecia ser um emblema, um distintivo. Com a destra, o oficial comandante erguia a alvinente flâmula, na qual se lia, em caracteres azul celeste, essa extraordinária legenda: Legião dos Servos de Maria. Entravam aqui e ali, pelo interior das cavernas habitadas, examinando os seus ocupantes. Curvavam-se, cheios de piedade, junto das sarjetas, levantando aqui e acolá os desgraçados tombados sob o excesso de sofrimento e os conduzindo para uma colônia. No pórtico da torre, a inscrição: Colônia Maria de Nazaré. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à Legião, chefiada pelo grande espírito de Maria de Nazaré, mãe da humanidade. Então, as preces, os apelos por esses espíritos são dirigidos a Maria, acolhedora dessas almas. A prece, externada com amor e veemência em favor de um suicida, é o sacrossanto veículo que carrega consolações para aquele desafortunado. É um elemento de socorro, um ato de solidariedade. A prece por esses irmãos é um ato tão louvável e de prestimosa repercussão que aquele que ora por um destes faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria de Nazaré. Todo aquele que ora por um deles se torna voluntário colaborador dessa Legião de Maria de Nazaré. Então, que a gente lembre, sim, que as aflições vão passar e sempre vai raiar um novo dia de esperança para quem confia. Vamos terminar esse estudo com uma prece a esses companheiros que um dia tombaram, mas que já estão se reerguendo, junto com as nossas vibrações, para um novo caminho. Então é assim: bons espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, a prece para o suicida, o item 72. Apenas a metade. Bons espíritos, cuja missão é amparar os infelizes. Tomai-o sob vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento das suas faltas e que a vossa assistência lhe dê força para suportar com mais resignação as novas provas que irão sofrer para repará-las. Afastai deles maus espíritos que poderiam levá-lo novamente para o mal e prolongar seus sofrimentos,
fazendo perder o fruto das suas futuras provas. E a ti, amigo, cuja desgraça é o motivo das nossas preces, que a nossa compaixão possa diminuir a tua amargura e fazer nascer em ti a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está em tuas mãos. Confia-te a bondade de Deus, cujos braços se abrem a todos que se arrependem e só ficam fechados para os corações endurecidos. Que dessa maneira possamos encaminhar, então, as nossas vibrações melhores para Maria de Nazaré socorrer e amparar esses espíritos. Com esse coração amoroso, com esse sentimento maior de mãe, que possa reconduzir a cada um deles aos braços de Deus. Que Jesus, então, nos renove sempre a esperança, nos dando resistência, fé e sentimento de solidariedade e compaixão com aqueles que faliram no meio do caminho. Que tenhamos sempre esse olhar de muita compaixão, é o melhor termo, e de prece e oração junto a cada um desses corações. Que Jesus e Maria de Nazaré, com a sua legião de trabalhadores, possa a todos nós abençoar e sustentar nessas vibrações de amor. Graças a Deus.